vamos tirar algumas lições aqui, além das que já tiramos. Entre todos os lugares do mundo, Jesus escolheu Samaria, lugar rejeitado pelos judeus. Os discípulos, quando viram ali Jesus conversando com a samaritana, não falaram nada. Mas o próprio texto que nós lemos, não se davam bem, se odiavam. Se cumprimentavam porque era o jeito, mas se odiavam. E agora Jesus escolhe então Samaria. Entre todos os samaritanos, Jesus escolheu uma mulher. Entre todas as mulheres samaritanas, entre todas elas, Jesus escolheu uma que já se divorciara 5 vezes. A mais marginalizada, a mais insignificante. Nós conhecemos bem como as mulheres eram definidas, como os homens tratavam as mulheres. Nós conhecemos bem. E para um judeu, a mulher samaritana era a pior de todas. Marginalizada, insignificante. Foi exatamente a quem Jesus escolheu. Foi sob a sombra de um poço, em uma terra rejeitada, diante de uma mulher execrada, que Jesus sussurrou o seu segredo. Que segredo foi? Vamos ler novamente o verso 26, por favor. Verso 26. Verso 26, disse-lhe Jesus o quê? Eu sou o Messias. A quem se fala tanto? A quem se espera tanto? A quem se almeja tanto? Deixa-me fazer algumas perguntas para refletirmos juntos. Será que nós temos esperado o Messias? Isso é para cada um aí. Filminho passa rápido na mente. A mente age rápida. Raciocínio rápido. Será que eu tenho buscado a Jesus? Será que eu tenho almejado a Jesus? Será que eu tenho me encontrado com Jesus diariamente? Será que eu tenho sede dele? Eu fiquei emocionado, Juliana, com o teu louvor aqui, não sei se você ouviu. A letra desse hino. Vê a face de Jesus. Cuspido, esbofeteado, julgado, apontado. E agradecer a Ele. Obrigado, Jesus. Porque o que a gente vai dizer para Jesus? O que a gente vai falar para Jesus? Ah, não, porque eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui aquilo outro. Obrigado, Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor que me sustentou. Foi o Senhor que me perdoou. Foi o Senhor que me curou. Foi o Senhor que sempre me amou em todos os momentos da minha vida. Que vamos falar para Jesus? Obrigado. Tem até uma música, né? Obrigado. Não sei se é Fernando Iglesias, né? Fernando Iglesias, eu acho que é. Obrigado, Jesus. Obrigado por teu cuidado. Obrigado pelo perdão de não desistir de nós. Jesus não falou a mais ninguém. Ele não falou para mais ninguém, a não ser a mulher samaritana. Até então, não havia falado para ninguém. Eu sou o Messias. Eu sugiro 3 atitudes, minha e tua. O Evangelho, queridos,
É um evangelho da salvação. É o evangelho da simplicidade. Olha, o Deus Todo-Poderoso nasce numa manjedoura. O Criador se faz agora um Deus homem. Aceita ser comparado com pecador como eu e você. Ele passa por tudo para mostrar para você e para mim que vale a pena viver esse princípio. O princípio da salvação, do evangelho eterno. Da dependência dele, nele. Minha primeira sugestão, que eu não posso impor nada para ninguém, só posso sugerir. Invista 15 minutos do seu dia falando com Deus em oração. 15 minutos. Quem falou amém? Senhor, querido. Amém? 15 minutos. Distribua, quem sabe. 5 pela manhã. 5 ali na hora do almoço, depois do almoço. 5 à noite. Ou todo pela manhã, ou todo pela noite. Eu acho melhor distribuir. Pelo menos 15 minutos do seu tempo. Falando com quem? Falando com quem? Eu não estou ouvindo, por favor, queridas e queridos. Falando com quem? Através? A Ciência do Bom Viver, na página 33, no parágrafo 4, diz: oração e fé farão. Deixa eu filar aqui. O que nenhum poder na terra pode realizar. Vou repetir. Oração e fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. Nenhum poder. Não é Trump, não é China, não é Coreia. É a dependência em Deus. Eu vou chamar alguém aqui na frente que se batizou aqui nesse tanque batismal há 33 anos atrás. Ela é idosa, pastor? De forma alguma. Jovem. Por favor, querida irmã Vânia. Ela cuidou 3 anos, ajudou a cuidar de vocês. Por favor, querida. Para onde a senhora achar melhor, acho que aqui é melhor para a senhora. Será que vale a pena a oração? Seja bem-vinda, querida. Por favor. Vamos dar uma salvação para a irmã Vânia. Vamos dar uma salvação. A irmã Vânia conversou com alguém para contar um testemunho hoje. E aí, no corre-corre das atividades aqui da igreja, por um momento essa pessoa esqueceu. E eu perguntei, quem é aquela jovem ao lado da irmã Selene? Aí a pessoa lembrou. Só. Ela pediu um testemunho. É por isso que eu me ausentei. Deus está no controle da tua e da minha vida. Amém? Por favor, partilhe conosco aí também sobre oração. Por favor, querida. Muito obrigada, pastor Alexandre. Muito obrigada pela oportunidade. Esta igreja é uma igreja muito especial para mim. Muito especial mesmo. Pastor, essa igreja, a primeira vez que eu pisei numa igreja adventista foi nesta igreja. Amém. Ainda no começo da construção. Que legal. Aí depois tive o privilégio de ser batizada neste tanque. Depois, então, Deus me deu o privilégio, como o pastor falou, de auxiliar na liderança desta igreja por 3 anos. E hoje, de uma maneira muito especial, Deus me dá o privilégio de contar para vocês uma maravilha que Deus operou na minha vida. Uma das, né? Mas eu diria que a mais marcante. E quando nós trazemos um testemunho, quando um filho de Deus traz um testemunho, eu creio que o objetivo principal seja exaltar o nome de Deus. Não simplesmente contar um fato, uma história que aconteceu. E que assim seja agora, que o nome de Deus seja exaltado. Amém? E a palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 116, versos 12 e 13, lá o salmista Davi diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Irmãos, esta é a terceira igreja onde eu conto este testemunho. E o que eu quero dizer a vocês é que por 26 anos da minha vida, aqui nesta igreja, pastor Alexandre, acertei, né? Apenas 2 pessoas sabiam disso, do que eu passava. 2 pessoas. Uma delas justamente era a Selene. Mas por 26 anos da minha vida, eu padeci de uma enfermidade mortal. Desses 26 anos, cerca de 20 foram os mais cruéis, né? E daí, quando você vê a lição de Daniel, te lembrando que 1000 anos para Deus são como um dia, e eu brinco assim, que então 26 anos para Deus foram poucos segundos, foi rapidinho, né? 26 anos de depressão, irmãos. Desses 26, 20 foram no estágio profundo, o fundo do poço, estado gravíssimo, situação de morte. E quando foi agora no dia 2 de dezembro, Deus operou um milagre na minha vida. 2 de dezembro, por volta, uma segunda-feira, por volta de 1h30 da tarde, assim, num piscar de olhos, do jeitinho que Jesus fazia, levanta, anda. Do jeitinho que Jesus tocava nos olhos do cego e o cego passava a ver. Dessa mesma forma. Porque assim, você ler isso na palavra de Deus é uma coisa, você acredita nisso, mas passar por isso, nós estamos acostumados a presenciar, a testemunhar milagres, que Deus usa meios para proporcionar o milagre. Mas assim, do nada, entre aspas, né? A senhora estava fazendo alguma atividade? Eu estava em casa nessa segunda-feira, na minha rotina de quando estou em casa, na minha rotina normal, primeiramente Deus me chamou até o meu quarto, no meu cantinho de oração. Eu senti assim uma coisinha para eu ir ali no meu lugarzinho, e já fui com uma passagem que eu gosto muito lá do livro de Daniel em mente, e eu abri a Bíblia lá. Primeiramente orei e falei: Senhor, o Senhor quer falar comigo, o Senhor vai falar agora, tá bom. E eu meditei, vi coisas que eu não tinha visto ainda naquele trecho que eu gosto bastante, a experiência de Nabucodonosor, né? E aí senti Deus falando muito forte ao meu coração, orei novamente, levantei e voltei. Nós ainda não tínhamos almoçado. Daí depois eu senti Deus me conduzindo lá para o fundo da minha casa, uma área de serviço que a gente tem lá atrás. E aí eu falei: não, Deus vai me aliviar novamente, porque aqui e acolá Deus aliviava bastante, né, durante todo esse tempo. E vai me dar um bálsamozinho. E só que foi muito diferente quando eu cheguei ali. E o que eu senti, uma leveza tão grande dentro de mim, e eu comecei a agradecer a Deus. Eu sempre gosto de ir ali naquele local para orar olhando o céu. E aí eu dizia: ai, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me aliviou mais uma vez, né? Mas só que, e agradecendo, mas por um momento, eu já aqui, naquele mesmo local, pastor Alexandre, por muitas vezes eu pedi socorro a Deus, ali naquele mesmo local: Senhor, salva-me de mim mesma, salva-me do meu mal, salva-me disso, né? Socorro. Eu pedia muito socorro para Deus ali naquele local também. E daí, enquanto eu agradecia a Deus por sentir aquele alívio, aquela paz naquele momento, assim, eu vi aquela certeza de que não era isso. E eu fiquei meio que sem entender. Senhor, mas não é isso. Então tá, mas mesmo assim, muito obrigada, porque está sendo muito bom, né? E incrível que, como eu digo assim, que a depressão é uma doença que está na sua mente, né? É o mal da mente. Mas o sentir, quem tem sabe, você sente aqui no peito, tudo que você sente aqui. E quando eu fiquei agradecendo a Deus e achando que era paz apenas que Ele tinha me dado, se é que posso dizer apenas, foi quando eu senti algo saindo, sendo arrancado do meu peito.
Amém. Foi tão forte aquilo que eu Amém. olhei assim para cima. Eu falei, Senhor, alguma coisa aconteceu aqui. E nesse momento, o meu pensamento foi na mulher do fluxo de sangue. Aí eu falei, aquela mulher sentiu, Senhor, eu estou sentindo. E aí a ficha caiu. Eu falei, Senhor, o Senhor me curou. E por cerca de 26 anos eu não sabia o que era sentir felicidade. Muitas vezes tinha alegria, mas felicidade de fato não. E a sensação de libertação, Amém. de sair da masmorra, do calabouço, da escuridão, sozinha na escuridão. A sensação, quando eu dei esse testemunho no bairro de Fátima, no pôr do sol do dia 31 para o dia 1º, e eu dizia assim, irmãos, a expressão é grilhões, aquilo que os escravos usavam, que colocavam nos escravos, aqueles grilhões pesados. Porque assim que você fica preso, cativo, e a sensação de grilhões quebrados. Amém. Sabe? E a vontade que dá, mais ainda, de exaltar o nome de Deus. E eu dizia também lá para os irmãos do bairro de Fátima, eu falava, agora eu entendo por que quando Jesus dizia assim, para aqueles em quem ele operava milagres, ele dizia, olha, vai, mas não fala para ninguém não, né? E a pessoa saía dali, saía falando, porque não tem como, gente. Eu não tem como guardar, sabe? E tem 1 mês e dias disso, e eu continuo, exalto o nome de Deus, porque eu continuo sem ter dúvidas. Amém. De que de fato Deus me curou. Porque, sabe, nós somos tão imperfeitos, pastor, nós somos tão pequenos, que eu, ao mesmo tempo, com a certeza de que Deus tinha operado um milagre na minha vida, depois de 26 anos, escrava, e por muitas vezes clamando, Senhor, salva-me, a sensação de Pedro afundando, e Deus não deixa de escutar, né, pastor? A senhora me falou ali atrás que por vários momentos Sim. Esteve perto do suicídio. Sim, por vários. Ideações suicidas incontáveis vezes. Porque assim, eu não sou psicóloga, mas na prática eu entendo que ideação suicida é o pensamento de morte. É pensar, sabe de uma coisa? É melhor morrer. E se eu tiver como dar um jeito nisso, então facilita. Mas planejamento suicida de fato, tudo meticulosamente planejado, com horário, com meio, com quem vai te encontrar, com tudo para não dar errado. E Deus me livrou diversas vezes, amém, não menos que 4 vezes do suicídio. E Deus de fato, Deus opera, Deus responde. A gente não sabe o momento, mas eu... Perseverando. E assim, uma coisa que a depressão faz com a pessoa, pastor, tira totalmente a visão. Em igreja de cidade operária, eu fiz a analogia de quando você está no seu carro dirigindo, que cai um temporal, aquele temporal de vento que o para-brisa não, o limpador não dá conta, né? Eu já passei por isso. Você entra em pânico, você sente insegurança, você fica vulnerável, você não sabe o que tem à frente, você não sabe, né? Isso é uma pessoa com depressão gravíssima. O temporal na frente, o carro é a tua vida, você está dirigindo, né? E depois você vê tudo limpo e passou o temporal. E esses momentos que a senhora buscou, pedindo socorro a Deus, sim, foi que realmente fez desanuviar, vamos chamar assim, tornar o caminho por aqui. Com certeza. Continue. Com certeza. Vai em frente. Vai passar. Certeza. Pastor Alexandre, eu não tenho dúvidas, assim nunca poderia ter, de que se não fosse Deus na minha vida, primeiro de tudo eu não estaria viva aqui. Primeiro planejamento suicida eu teria ido, porque era para não falhar mesmo, sabe? Então já há muitos anos eu não estaria aqui. E Deus, ele é incrível que desde o ano de... Hoje eu percebo isso. Os anos de 2018 e todo o ano de 2019, Deus proporcionou todo um preparo para isso. Só que eu não tinha ideia. E foram justamente anos em que não que eu não já viesse próxima, mas que procurei buscar mais, estar mais perto de Deus, mais no colo, sabe?
2 anos de muito colo de Deus. Amém. E Deus operou e eu sou grata a Deus Amém. por isso. Eu só gostaria de dizer a esta igreja, pastor, só finalizando, a esta igreja que eu amo tanto, que talvez você tenha, em algum momento aí, ouvido algumas coisas a meu respeito, algumas coisas muito até feias. Eu quero, em nome de Jesus, dizer aqui perante vocês que o que você ouviu em relação à minha conduta não é verdade. Artimanha do inimigo. Essas pessoas estão perdoadas. Quem criou isso e quem disse isso estão perdoadas. Porque Deus, Ele é misericordioso. Estão perdoadas por mim, porque sou ser humano igual a todos vocês. E por Deus depende de cada pessoa, né? De confessar e de buscar a Deus. Mas eu agradeço a Deus não só o privilégio que Ele me deu de ter sido curada, mas o privilégio muito grande de estar compartilhando isso aqui com vocês, tá? Pastor, deixa eu ler apenas 6 versinhos aqui no capítulo. Eu digo já o capítulo para vocês. É porque... Já deu, já. Obrigada. É porque realmente fala, resume o que eu disse aqui para vocês. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu baluarte. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Porque todos os seus juízos me são presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Vive o Senhor e bendita seja a rocha, a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Salmo 18. Alguns versos do Salmo 18. Uma saudação para a irmã Vânia. Está aí a primeira sugestão, é a oração. A segunda sugestão, por favor, invista 30 minutos do seu dia ouvindo Deus falar a você por meio de sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz. Spurgeon diz assim, ó: a Bíblia contém o que os homens odeiam. A verdade. Forte isso aqui, não? Muito forte, eu vou repetir. A Bíblia contém o que os homens odeiam. A verdade. Ainda Spurgeon: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Forte também, não? Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Segundo passo é a leitura da palavra de Deus. É o estudo da palavra de Deus. É a dependência realmente, é a comunhão, é a consagração em Cristo Jesus. E o último passo, primeiro, invista 15 minutos pelo menos na oração. Falar com Deus através da oração. O segundo, invista parte do seu dia na leitura, no estudo da palavra de Deus. E o terceiro e último, invista 30 minutos do seu dia falando a alguém acerca de Deus. Como é bom falar acerca de Deus, amém? É maravilhoso falar a alguém acerca de Deus. Para nós concluirmos, voltemos ao Evangelho de São João, capítulo 4, versos 27 em diante. 4, 27 em diante diz: neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher.
Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, e foi o que, por favor? Foi e disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e vieram a ter com quem? A ter com quem? Com Messias. Que privilégio! Uma mulher já tinha sido divorciada 5 vezes. Se encontrou com Jesus ali. Não foi no horário da manhã, onde comumente as pessoas iam pegar água. E nesse horário da manhã, muitas pessoas iam pegar água, ou da tarde, na parte mais fria da tarde. Mas foi ao meio-dia. Ela e Jesus, aquele encontro que mudou a história dela. Como o encontro da irmã Vânia, mais um encontro, irmã Vânia, mais um encontro, diante de vários que a senhora teve. E esse encontro gerou a cura para a sua vida, sendo liberta de uma doença que hoje é a doença que mais incapacitante. As pessoas perderão os empregos por causa da depressão. Eu não combinei com a Juliana, mas eu não sei se é ela que vai louvar agora. Não estou vendo ela ali. Já está aqui. Eu olhei para lá, a referência foi o namorado. Vamos orar para que ele venha para cá, para a igreja, né? Vamos orar que ele venha para aqui, para a igreja. Fica à vontade, querido, aí. Acho que ele nem entendeu. Vir como membro. Ju, eu não sei o que é que você vai louvar agora, mas você pode cantar 2. Ou pode cantar aquela que você cantou no início. Se você puder cantar primeiro aquela que você cantou no início, depois você vai cantar a segunda, porque Deus com certeza é que manda aqui, e Ele é que... Juliana vai louvar mais uma vez o nome de Deus, vai cantar aquela primeira música que ela cantou. Aí em seguida eu volto a falar com vocês, para que a gente possa se despedir para a honra e glória de Deus. Oi, Ju, já está te procurando. Muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas sua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi não. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos
olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Posso ver ao meu redor, e insiste em tomar meu coração, mas sua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi. Como agora, me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera, já posso contemplar o seu olhar. Olhar teu rosto como agora, me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui, o dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora, me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. A vida eterna é esta, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro e a teu Filho a quem o enviastes. O segredo da felicidade permanente é o conhecimento de Jesus. Você gostaria que eu orasse por você nessa manhã? Se você quiser, se aproxime do altar. Qual é a sua dor? Qual é a sua ferida? O encontro com Jesus pode curar a sua ferida. Eu convido para que você se aproxime do altar. Não sei se o espaço é bem pequeno, mas de repente, se você quiser, nós vamos nos ajoelhar e vamos apresentar o seu pedido ao nosso Deus. Pai soberano, Criador do universo, Tu és tão poderoso, todo-poderoso, mas, ó Pai, Tua palavra diz que o Senhor está aqui para ajudar, para salvar o contrito e abatido de espírito.
Nessa manhã, teu servo falou uma palavra poderosa e pertinente à nossa dor. Ele falou que a única forma da felicidade está no encontro com Jesus. E eu sei disso, Senhor, nós sabemos disso. E muitos de nós temos feridas que nos acompanham por muitos anos. Estou falando, às vezes, de doenças, patologias, outros problemas espirituais, mas são tantas feridas, ó Pai. Mas nessa manhã nós te apresentamos essas feridas e cremos que o Senhor é todo-poderoso, capaz de sanar todas as nossas feridas. Colocamos em tuas mãos e pedimos em nome de Jesus que esse encontro nessa manhã faça uma diferença nas nossas vidas, nas nossas relações pessoais e nas nossas relações, sobretudo contigo. Fique conosco nessa manhã e durante todos os momentos de nossa vida, em nome de Jesus.